Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler do verso do 31 até o verso 40. 1 Samuel 17. Do verso 31 até o verso 40. Eu sei que você já leu esse texto, eu sei que você já escutou muitas ministrações sobre este texto. Eu sei que você conhece até de cor e salteado o que está escrito aí. E talvez você diga assim: ainda existe coisa nova nele? Isso aqui é maravilhoso, não é? Você lê um texto, porque senão você vai dizer assim: rapaz, já sei o que vai falar, né? Porque parece óbvio, mas nunca é quando vem do Espírito de Deus, porque a palavra de Deus é viva, e a cada palavra, mesmo sendo o mesmo texto, Deus arranca, profundidade, mesmo sendo um texto que a gente conhece. Diz assim a palavra do Senhor: ouvida estas palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhes pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Aleluia. Nós nos acostumamos com a normalidade do pecado no mundo. Na verdade, esta geração de crente é uma geração que se acostumou a normalizar aquilo que Deus condena através da sua palavra. Essa é uma verdade dura, mas é uma verdade que a gente precisa ouvir, irmãos. Porque nós hoje estamos vendo poucas pessoas se indignarem com a situação pecaminosa da sua família, do seu bairro, da sua faculdade, da sua escola, da nossa nação. Pouca gente hoje, irmãos, tem se indignado, né? Essa geração precisa ser sacudida por Deus, para que nasçam pessoas dessa geração que se indigne contra aquilo que se normalizou
como algo normal, ou seja, o pecado que virou normal, por exemplo, né? A gente vê hoje até o contrário, né? Os cristãos defendendo aborto, né? Apoiando o partido que defende aborto, apoiando mudança de sexo, apoiando uso de drogas, apoiando tantas coisas erradas, irmãos, né? Apoiando os corruptos. As pessoas não se indignam mais, e o que é pior, não estou falando das pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a palavra. Eu estou falando de pessoas que lê a palavra e parece que ler a palavra não está mais, a palavra não está mais afetando a dignidade das pessoas em relação ao mundo. Então, ou seja, ela acha que, né, as pessoas, a criminalidade aumenta, e a pessoa diz assim: não, mas é normal isso, não, o mundo, e ainda justifica com a palavra, dizendo assim: não, mas Jesus disse que nos últimos dias o amor se esfriará, se multiplicaria a iniquidade. Isso é normal, nos últimos dias vai piorar mesmo. Ou seja, né? A gente não precisa fazer nada, é deixar as coisas como estão aí, porque a gente não tem nada a ver com isso. Essa que é a verdade, né? Essa que é a verdade. A gente não tem nada a ver com isso. No Salmo 15, que é um salmo que fala sobre os cidadãos do céu, o cidadão do céu, ou seja, aqueles que vão morar no céu. No verso 4 ele diz assim, sobre a respeito de quem vai morar no céu. Ele diz assim: o que despreza o que tem conduta reprovável, honra os que temem ao Senhor e cumpre as suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Ou seja, ele diz que o cidadão dos céus é aquele que se indigna com os malfeitores, com aqueles que destroem a vida das pessoas, da nação e etc. Ou seja, ao contrário, as pessoas hoje estão apoiando, né? Estão apoiando aí. Agora, sabe de onde é que vem isso, irmãos? Isso vem da degradação familiar. Porque o que é que está acontecendo é que as pessoas hoje, nas suas casas, elas estão vendo as coisas erradas e elas não se movem para mudar. Por exemplo, né? Está uma luz queimada lá, a torneira está pingando. A pessoa entra em casa, sai de casa e a torneira continua pingando. E ela diz: não, é normal a torneira pingar, é normal. A luz está queimada lá, não, é normal. Aí queima uma lâmpada, depois queima outra, depois queima outra, não é? E as pessoas parecem que nem percebem isso, irmãos. É impressionante, né? É impressionante. Eu não sei como é que a gente está vivendo numa geração que as pessoas não estão se dignando com a quantidade de lixo que estão colocando na rua. Irmãos, esta cidade é uma pocilga. Eu moro aqui, não é? Amo meu Recife, mas essa cidade é um chiqueiro. Isso é que é verdade. Em todos os lugares é lixo. Se a gente sai daqui, não estou falando nem ir para outro país. Se a gente sai daqui para João Pessoa, a gente já vê a mudança. Porque Recife está tomado. Você sabe o que acontece? Está todo mundo normalizado. As pessoas andam por cima do lixo, vivem por cima do lixo, andam no lixo, e não, aquilo ali não afeta mais ninguém. Entendeu? Porque aquilo vem de casa, irmãos. Vem de casa, a pessoa vê um negócio no chão, lá um papel no chão, ela não apanha aquilo, não fica indignada com o papel no chão. E aí, irmão, sabe o que acontece? Ela transporta toda essa situação para o reino de Deus, né? O reino de Deus. A gente vê aqui na igreja, irmãos, quantas pessoas se indignam porque acham um papel no chão. Tem gente que, se tiver um papel no chão aqui, ele passa por cima, chuta. Não tem capacidade de pegar ali o papel, né? De ver um prato sujo na sua casa e lavar, de ver o banheiro sujo e ir lá lavar, de ver o quintal sujo e passar uma vassoura ou capinar. Eu digo isso porque eu vejo, as pessoas não se dignam de ver a frente da sua casa cheia de lixo e não passar uma vassoura. É impressionante. Eu acho que a pessoa entra em casa, sai de casa, passa por cima do lixo,
vê a frente de casa cheia de mato e não tem capacidade de ir lá e arrancar aquele matinho, botar num saco do lixo e botar lá para o carro levar. Então a gente está vivendo, irmão, né? Essa é a realidade, a gente está vivendo desse jeito. Mas, veja, hoje o Senhor nos deu... Tem tema hoje não? Está sem tema hoje? A Bíblia, ela está cheia de relatos de homens que se levantaram indignados. E é tremendo porque essas pessoas, elas se levantaram não porque Deus o mandou ou os mandou, né? Existem pessoas na Bíblia que fizeram uma revolução porque algo mexeu com eles. E não foi o Senhor que disse, vai lá. Porque a gente está precisando de pessoas, irmãos. Olha, veja, tem gente que Deus está dizendo, levanta daí, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, arruma o que fazer. E a pessoa não vai, você imagine a pessoa tomar iniciativa. Só porque viu uma coisa assim, olha, eu tenho algo para fazer, né? Olha, tem alguma coisa na igreja aqui que eu estou indignado, eu podia melhorar isso aqui, eu podia fazer algo melhor aqui, mas eu não estou fazendo. Se as pessoas, quando Deus manda, elas não estão indo, você imagine elas tomando a sua própria iniciativa. Você imagine isso, elas tomando a sua própria iniciativa. Mas eu queria falar de 3 pessoas, Isi-Deté e Davi. Eu queria trazer um exemplo de 3 pessoas que tomaram posições sem que Deus os mandasse. E eu queria falar hoje, né, a respeito de Elias, de Davi e de João Batista. Elias, sabe como foi que Elias surgiu? Diz, Elias, ele era da região de Gileade, né, que fica do outro lado ali hoje, né, do outro lado, na Jordânia, da região de Gileade, o Tiesbita. E aí, sabe como foi que ele surgiu? Ele surgiu porque ele ficou indignado em saber da situação de Acabe, que era o rei de Israel, que casou com Jezabel, não é? uma sacerdotisa prostituta, e que estava levando o povo a adorar Baal. E além do mais, irmãos, ele se indignou porque ele tomou a causa de Nabal. Jezabel mandou matar Nabal porque Nabal não queria vender a plantação de uva para ela. Nabal não vendeu. E ela manda matar Nabal e toma a plantação de uva de Nabal. Do outro lado, um homem soube disso e se revoltou. Saiu de lá e veio confrontar Acabe. Foi assim que Elias se levantou. Não foi Deus que disse, vai lá, livra o meu povo, como disse a Gideão, né? Mas foi ele que viu aquela situação e se levantou, irmãos. É como Neemias. Não foi Deus que levantou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Foi Neemias que soube da situação, ficou indignado, começou a orar, batalhou, pediu permissão lá ao rei, não é? E disse assim, eu vou consertar essa situação, depois eu volto para o meu lugar. Ele era copeiro do rei, mas não foi Deus que mandou ele. A gente vê a situação aqui de João Batista, que ele viu a situação da religião, não é, judaica em Israel, e ficou indignado. E ele vai para aquela região da Judeia, né? A região da Judeia, ele mora no deserto, na região da Judeia onde tem o Rio Jordão. E ele via o quê? As pessoas, quando subiam para as festas, passavam no Rio Jordão e faziam os banhos de purificação. Porque foi daí que veio o batismo, entende? O batismo veio de João Batista, tá? Aquele que batizava. Por quê? Porque as pessoas vinham de onde elas estavam para subir para as festas, passavam lá, tomavam banho no rio, mas não se arrependiam dos seus pecados. Eles não estavam nem aí, irmãos, para a vida que eles estavam vivendo. E João Batista chegou lá e chamou aquelas pessoas de raça de víboras.
Chamou eles para o arrependimento. Quem foi? Foi Deus que mandou ele fazer? Não. Foi ele que viu a situação e disse: isso precisa mudar. Isso precisa mudar. E aí a gente vai parar no caso de Davi, que é o caso que nós estamos lendo aqui. Porque Davi foi levar o lanchinho para os seus irmãos, né? Ele cuidava das ovelhas. O pai disse: olha, leva o lanchinho lá para os seus irmãos, leva um queijinho lá para o capitão da guarda, né? E aí ele foi levar lá o lanche, mas quando chega lá, ele viu que tinha um grande guerreiro dos filisteus que todo dia afrontava Israel, afrontava o Deus de Israel, chamando todo mundo de medroso, de frouxo, que o Deus de Israel não servia para nada. E no meio daquele exército, uma pessoa que não tinha nada a ver com o exército, que não tinha treinamento de militar, que não era alistado no exército, ele era pastor de ovelha. E não foi Deus que mandou ele lutar contra o gigante, irmãos. Não foi Deus que mandou lutar contra o gigante, foi a indignação dele. Ele se levanta e diz: não pode, como é que vocês estão aceitando essa situação? Precisamos mudar isso, eu vou lutar contra ele. Aí Saul, aí a gente entra no texto, né? E Saul disse: você não pode, você não tem treinamento militar, você não sabe usar arma, você é muito moço, e este homem é guerreiro desde a sua mocidade. E Davi disse: deixa eu falar o meu currículo. Vou dizer o meu currículo. Meu currículo é esse: eu já matei um leão e um urso com as minhas próprias mãos. Foram comer a minha ovelha, eu arranquei a ovelha da boca do leão, peguei ele pela barba, meti a mão na boca de um lado e na boca do outro, e rasguei o leão e despedacei o leão. Eu fiz também com o urso. Aí Saul disse: você pode lutar. Aí pega a armadura, veste ele. Quando ele veste a armadura de Saul, o texto diz que ele ficou assim, duro, que ele não podia nem andar, de peso, cara magrinho, né? Nunca tinha usado aquilo. E aí ele tira, ele pega a sua funda, vai lá, escolhe 5 pedras, bota no seu bordão e partiu para o filisteu. Quem mandou Davi lutar contra o filisteu? Ninguém. Ninguém. Entendeu? Nem Deus. Mas a vida dos grandes homens de Deus, elas foram excepcionais por causa de 3 perguntas, a resposta de 3 perguntas que eu quero falar hoje. Quem eu sou, o que eu carrego e onde eu tenho que estar. O que eu sou, o que eu carrego e onde eu tenho que estar. Isso fala de 3 coisas: identidade, propósito e destino, né? Mas esse não é o tema. Eu botei o tema de hoje, né? O que eu sou, o que eu carrego e onde eu tenho que estar. Porque se eu botasse identidade, propósito e destino, ia ficar parecido com a ministração de Tiago Brunet. Ia dizer: esse apóstolo eu acho que copiou. Com todo respeito, porque é uma pessoa maravilhosa e eu escuto ele, mas não é dele. Então, se eu botasse assim: identidade, propósito e destino, ia ficar bonito, né? Mas assim, eu acho que o apóstolo copiou de Tiago Brunet. Mas não foi. Então, eu quero falar sobre essas 3 perguntas: o que eu sou, diga assim comigo: o que eu sou, o que eu carrego e onde eu tenho que estar. Pronto. Essas 3 perguntas, elas precisam ser respondidas. E é interessante porque não adianta, irmãos, eu responder 2 ou 1. Eu preciso responder as 3 para poder eu estar dentro da visão de Deus para a minha vida. Porque, veja, nós não nascemos na terra, irmãos. Aliás, nascemos e Deus nos chamou para algo muito maior do que frequentar uma igreja. Isso eu posso te garantir. Deus chamou você para algo muito maior do que apenas frequentar uma igreja. Isso precisa ficar muito claro,
né? Mas nós vamos ver assim, o que é que a gente aprende com Davi nesse texto que nós lemos? A primeira coisa é que o verdadeiro currículo do cristão é aquele que ele conquista na intimidade. Não é? Quem nós somos de verdade é forjado pelas batalhas que nós vencemos sem ter ninguém do nosso lado, sem ter ninguém por perto, pelas batalhas que nós travamos sem que tenha plateia. Essas batalhas vencidas, elas formam o nosso currículo, porque quem nós somos está ligado ao que nós vivemos quando ninguém está nos vendo. A nossa unção é baseado, ou a nossa autoridade da palavra é baseado no nosso relacionamento com Deus, não aqui na igreja, porque aqui na igreja não mede a intimidade que nós temos com Deus. Quem mede a intimidade que você tem com Deus e que eu tenho com Deus é a nossa vida com Ele quando ninguém está nos enxergando. É a nossa vitória sobre o pecado quando a gente olha para um lado, a gente olha para o outro e não tem ninguém nos vendo. É naquela hora que a gente mostra quem nós somos, e é naquela hora que forma o nosso currículo como crente. Porque quando Saul perguntou a Davi qual é o seu currículo, ele disse: o meu currículo é que eu venço as minhas guerras sozinho. Eu venço as minhas guerras na minha intimidade. Ninguém viu, mas eu matei o leão. Ninguém estava presente, mas eu matei o urso. Ninguém estava lá para me ver. Eu não tinha celular para botar nas redes sociais. E é interessante, irmãos, porque hoje os crentes não podem passar por um negocinho de nada, que eles divulgam para todo mundo, irmãos. Está uma gripe, vai ali na UPA, vai ali no médico, aí tira a foto do braço com o soro. Não é não? Tira logo a foto do braço com o soro. Ore por mim, né? Ore por mim que eu estou nesta guerra aqui, irmão, por favor. Não é? Você não sabe vencer as suas guerras sozinho, não. Claro que existem guerras que é para ser vencida com a coletividade. Isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Tem guerras. Quantas pessoas eu já aconselhei? Leve para a igreja, abra para a igreja, porque a sua guerra, a igreja precisa guerrear junto com você. Existe isso. Mas a grande maioria das guerras, irmãos, a gente não precisa fazer plateia. Não precisa fazer plateia. Porque quem nós somos de verdade é formado quando ninguém está nos vendo. Ninguém está nos vendo quando a gente acorda de madrugada para fazer exercício. Ninguém está nos vendo. A gente vai sozinho. Eu acordo hoje eu acordei de 3:30 da manhã. Saí de 4 e um pouquinho de casa. Tem ninguém me vendo, irmãos. Entendeu isso? Não tem ninguém. Tem ninguém para chegar lá e dizer assim: vai lá. Não é Deus que vai dizer assim: acorda, Carlos, vai-se embora. Não vai fazer isso. Entendeu? A gente tem que se indignar com a nossa causa. Não é? Se você não se indignar com a sua vida, tire sua roupa e olhe no espelho. Pronto. Se aquilo dali não te indignar, meu filho, peça para morrer. Porque, e aí é que tá, as pessoas normalizaram, né? Agora eu vou fazer feito Guto Galamba, né? O povo normalizou a gordura, todo mundo acha gordo e assim: eu estou bem, é o corpo que eu quero. Deixa de conversa, irmão. Né? Então, a gente aprende, irmãos, que tem lugares que Deus nos envia, mas tem lugares que nós decidimos ir. Tem lugares que Deus nos envia, mas tem lugar que a gente diz: não, Senhor, eu vou lá. Tem pessoa que Deus diz assim: vá lá falar do evangelho para aquela pessoa, dê tal palavra para ela. Não tem? Tem. Mas tem pessoa que a gente vai dizer assim: rapaz, eu vejo essa pessoa aqui na minha frente, meu vizinho, não sei o quê, eu preciso pregar uma palavra para ele. Não foi Deus que te mandou, é você que tem que se dignar. Você tem que se dignar dos teus vizinhos indo para o inferno e você não está fazendo nada. Você tem que se dignar dos teus vizinhos e está indo para a perdição,
não é? E você conhece da palavra e nunca foi na casa do teu vizinho falar de Jesus para eles. Você tem que se indignar com isso. Se você normalizar, não, é assim, quem tiver perdido, que vai perder mesmo. Quem tiver para o inferno vai perder. E porque já normalizou as coisas, irmãos, já não está se indignando mais pelos perdidos. E é isso que eu quero dizer. Se você faz parte dessa geração, você faz parte de uma geração que não presta para nada. Presta para nada. Porque é o que nós estamos vendo hoje nos dias atuais. Porque existem pessoas que estão esperando. Não, quando o Senhor me enviar, tem coisa que não precisa Deus dizer nada a você não, meu irmão. Você não sabe o que é que tem que fazer? Vai lá e faz. Porque você sabe que existe pecado de ação e pecado de omissão. E Tiago diz isso. Todo aquele que sabe que é para fazer o bem e não faz, já está pecando. Então existe coisa que você errado não é só fazer, errado também é deixar de fazer quando você precisa fazer. Então tem coisas que Deus vai direcionar você, porque tem gente que diz assim, eu vou estar aqui, quando Deus me chamar, eu vou liderar a célula, quando Deus me chamar, eu vou trabalhar nas equipes da igreja. Aí Deus vai dizer assim, não vou te chamar não, preguiçoso. Vai ficar aí a vida toda. Você que tem que olhar e dizer assim, onde tem, poxa, eu posso ajudar isso aqui, eu posso fazer isso aqui melhorar, eu posso dar minha contribuição por isso aqui, então eu vou lá e vou fazer. Não vou ficar esperando, nem que ninguém me mande, nem que ninguém peça, nem que Deus diga para fazer. Porque isso tem em comum nesses 3 homens que eu falei aqui. Elias, Davi e João Batista. A outra coisa é que nem tudo que é bom é para você. Nem tudo o que é bom, nem tudo que é bonito é exatamente para você. Porque as pessoas acham assim, tudo que é bom é para mim. Não. Não. Entendeu? Porque tem coisa que não cabe em você, não cabe na tua vida, porque não é projeto de Deus para você. E às vezes você fica querendo, insistindo em algo que Deus não quer que você tenha. Que coisa, hein? Deus não quer que você tenha. Porque se você disser, eu vou te dar um exemplo bem grosseiro. O Senhor quer que eu tenha uma Land Rover Evoque. Quem acha que Deus quer dar uma Land Rover Evoque para você? Ninguém quer. Você sabe quanto é o seguro? Você sabe quanto é a pastilha de freio? Você sabe quanto é o IPVA? Você pode pagar o IPVA desse ano da Evoque? Se você ganhasse ela, não estou dizendo comprar não, tá? Você ganhou a Evoque, ok? Vai pagar o IPVA dela, 40 mil. O seguro, mais de 10. Tem? Então não fica dizendo que Deus quer dar um Evoque para você. Você se ligue. Porque nem tudo o que é bom, o que é bonito, é aquilo que Deus está querendo para você. Porque o dia que Ele quiser te dar um Evoque, primeiro Ele vai ter o dinheiro para você pagar o seguro, para você trocar as pastilhas de freio, para você pagar o IPVA. Aí sim, não tem problema nenhum você ter. Entendeu? Aí Deus vai dar um Evoque, nem garagem na tua casa tem, para botar um carro daquele. Ainda vai botar o adesivo, não me inveje, trabalhe. Aí é que Deus não quer mesmo. Aí o texto diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhes pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. O cabo virou o quê? Um robô. Virou um robô. E aí eu quero te dizer que aquilo que não é para você te paralisa. Deus agora quer me prosperar. Se não for aquilo que Deus quer, vai te paralisar.
você não vai conseguir prosseguir, entendeu? Com aquilo que não é para você. E aí tem muita gente buscando coisa, não é? Que vai te paralisar, que vai te tirar da presença de Deus, que vai te roubar, não é? O melhor do Senhor, que é a unção, que é a presença, que é a intimidade. E aí o texto diz assim: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Você sabe o que é isso, irmãos? É que tem muita coisa que você buscou na tua vida que não é para você. Você só vai andar, você só vai cumprir o propósito quando você tirar isso de você. Não adianta. Enquanto você não tira aquilo que Deus não projetou para você e que foi você que foi buscar, você não anda, você não sai do lugar. E a outra coisa que Deus quer nos ensinar através de Davi é que as dificuldades vêm para nos colocar no lugar que Deus já projetou. Porque tem gente assim que sucumbe quando vem uma dificuldade. Ai meu Deus! Aí faz, sabe qual é a primeira coisa que faz? Deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de vir para a igreja. Começa logo por aí, né? Porque surgiu uma dificuldade. Irmão, dificuldade é para a gente se aproximar e não para a gente sair. E tem gente confundindo que dificuldade é para a gente se afastar, dificuldade é para a gente se chegar. E a dificuldade é justamente para Deus nos colocar no lugar que a gente projetou. Porque se não houvesse um filisteu atrevido, Davi seria apenas um menino pastor. Mas por causa de um filisteu que afrontava o exército de Deus vivo, Davi saiu de um pastorzinho de ovelhas para um grande guerreiro em Israel. Porque a gente é promovido nas dificuldades, você sabia disso? A gente é promovido quando tudo der errado, aí chega você e resolve. Porque quando eu trabalhava na indústria, eu fui promovido, não é? A supervisor de área, porque eu resolvi uma coisa que ninguém resolvia. Ninguém resolvia. Chegou um gerente novo de manutenção e olhou e disse: cara, aquele equipamento ali. Eu digo: condenaram. Quem condenou? Fulano e ciclano. Ele disse: você consegue ajeitar? Eu digo: claro. Claro. Mas eu sabia? Não. Mas eu disse: eu sei. Sabe por quê? Porque eu disse: esse negócio não é melhor do que eu consigo vencer isso aí. Não há problema que eu não consiga resolver. E nem crente era. Levei o projeto para casa. Peguei o projeto e levei para casa. E disse: só durmo hoje quando eu souber uma saída para esse negócio. Eu vou virar a noite aqui pensando, mas eu só durmo quando eu achar uma saída. E o projeto todo em alemão. E eu fiquei lá, né, olhando e procurando uma saída. Quando já estava de madrugada, eu disse: já sei! Fechei e fui dormir. Chegou no outro dia, tirei lá, botei, arrumei. Era tão simples, irmãos, e é isso que eu quero te dizer. É que a gente acha que as coisas nas dificuldades, as soluções são muito difíceis. As soluções estão bem distantes da gente, a solução está tão perto. Sabe qual era a solução? É que os outros técnicos lá montaram o equipamento na horizontal. Quando montava na horizontal, eles desalinhavam. Aí depois eu disse: por que ele desalinha? Não, peguei e montei ele na vertical. Montei um em cima do outro, os blocos, e camisei ele assim. Apertou os parafusos, fiz o teste. Depois ele fez uma reunião e me promoveu. E eu passei a ser agora supervisor de área. Por quê? Porque é justamente nas dificuldades, irmãos, que Deus nos coloca no lugar que Ele nos quer. Porque se não fosse o filisteu, Davi seria um pastorzinho, mas através do filisteu, Davi se tornou um grande guerreiro e depois um grande rei em Israel. A outra coisa que a gente aprende aqui com Davi, é que Deus vai sempre nos usar com o que temos. Às vezes a gente fica esperando algo especial da parte de Deus para poder fazer algo especial. Irmãos, veja, o céu, né, não precisa de algo especial da nossa parte. O céu precisa usar o que a gente tem com as estratégias dele.
Veja, se Deus usa o que você tem com as estratégias dele, vai dar certo. O problema é que a gente acha que para que as coisas dêem certo na nossa vida, a gente precisa de algo mirabolante, algo especial, e diz assim: se eu tivesse isso, se eu tivesse este carro, se eu tivesse uma casa dessa, se eu tivesse um emprego desse, se eu tivesse um salário desse, se eu tivesse... Irmão, você não precisa de nada dessas coisas. Você precisa pegar o que você tem, colocar diante de Deus e dizer: como eu uso isso? Como eu faço coisas extraordinárias com isso? Você precisa pegar o conhecimento que você tem da Bíblia e dizer: Senhor, com o pouco conhecimento que eu tenho da palavra, como eu posso ser algo especial diante do Senhor? Ele vai te mostrar. Porque a solução estava junto com Davi, não é? Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando da sua mão a funda, foi-se chegando ao filisteu. Então, nós precisamos responder essas 3 perguntas. Veja, quem eu sou? Quem eu sou significa a nossa identidade. E a nossa identidade tem 2 faces: o que dizem de mim e o que eu acho de mim. Tá? O que dizem de mim e o que eu acho de mim. Porque Elias, o que diziam de Elias? Elias era o perturbador de Israel, né? O que diziam de Davi? Ele era muito moço, ele não podia lutar. O que diziam de João Batista? Era um incômodo para a casa de Herodes e para os sacerdotes daquela época. Mas o que ele realmente era? Elias era aquele que tinha a palavra que dizia: não vai chover, e não chovia. O que realmente Davi era? É aquele que dizia: hoje o filisteu será morto. E o que João Batista? Era a voz que clama no deserto. Porque perguntaram: quem é você? Ele disse: a voz que clama no deserto. Entende? Você precisa saber quem você é em Deus, para que as coisas comecem a mudar. Porque muita gente vai tentar interferir na tua autoimagem ou na tua identidade de Deus. Muita gente vai chamar você daquilo que você não é. Mas você só pode responder aquela pergunta: quem eu sou? Quem eu sou é a minha identidade. Porque quando Davi chegou diante dos filisteus e ele disse: quem você é? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? E Davi disse assim: olha, você pode ter lança, você pode ter escudo, mas eu tenho o Senhor dos exércitos. É isso que eu sou. Eu sou aquele que é usado por Deus para hoje cortar a sua cabeça. Foi assim que Davi disse ao filisteu. Então aí, irmãos, a gente vai responder quem nós somos. Porque se a gente não souber quem a gente nunca vai ser um instrumento poderoso na mão do Senhor. A gente nunca vai ser uma pessoa relevante na terra. Porque aquelas pessoas que não têm identidade formada, ele é apenas mais um nessa humanidade. Ele é apenas mais um. A outra pergunta que a gente precisa responder é: o que eu carrego? Ou seja, qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? E qual o nome que nós carregamos? Elias, a missão dele era trazer Israel para adorar o Deus verdadeiro. A missão de Davi era libertar Israel da tirania dos filisteus. E a missão de João Batista era preparar o caminho do Senhor. Então cada um tinha sua missão. Você precisa saber, não é? Cadê? Muda aí, gente. Estou atrasado. O que eu carrego? Né? A gente precisa saber o que nós carregamos conosco. Ou seja, qual é a minha missão? Eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber qual é a missão. Entendeu? O que Deus me manda fazer, ou então o que eu quero fazer para Deus. Porque a gente viu que pode ser 2 coisas: uma, aquela que Deus te chama, e outra é aquela que você quer fazer para Ele. Porque aquilo que você quer fazer para Ele, Deus também te respalda.
Você não precisa só ficar esperando que Deus te chame para alguma coisa. Você pode tomar uma posição e ir lá e fazer algo que seja para a glória de Deus. Deus vai te dar os recursos, vai te dar sabedoria, Deus vai te dar unção, Deus vai te respaldar naquilo que você quer fazer para Ele. E a outra pergunta é: onde eu tenho que estar? Para Elias, no Monte Carmelo. Para Davi, no Vale de Elá, aonde ele enfrentou o filisteu. E para João Batista, no deserto da Judéia. E é tremendo, irmãos, porque todas essas pessoas, veja, você só cumpre o propósito se você estiver no lugar do seu destino. Se você estiver no lugar, porque você pode saber quem você é, você pode ter a missão, mas se você não estiver no lugar que Deus destinou você, você não pode exercitar aquilo que Deus te mandou. Nem que você queira, porque não é, veja só, você precisa fazer algo para Deus no lugar que Deus quer que você faça. Você precisa fazer algo para Deus no lugar que Deus destinou que você faça. Porque existem pessoas que têm identidade correta, que têm missão definida, mas está no lugar errado. Entende? Se você não estiver no exato lugar que Deus quer te colocar, o que Deus projetou para você, você não vai cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque você precisa estar no lugar certo. E é interessante porque tem muita gente que sabe a missão, mas não sabe aonde exercer. Aí fica feito barata tonta de um lado para o outro, querendo fazer em tudo quanto é lugar. E aí termina não fazendo nada. Porque se você não responder essas 3 perguntas, você não pode cumprir o propósito do Senhor. Se você não estiver alinhado com essas 3 coisas, não é? A identidade, o propósito e o destino. Se isso não tiver ajustado na sua vida, tudo que a gente fizer vai ser irrelevante. A gente vai passar por este mundo e não vai deixar a marca na vida de ninguém. A gente vai partir deste mundo e não vai deixar nenhuma coisa. Sabe por quê? Aí a pessoa morre, depois de 2 semanas, todo mundo já esqueceu quem você era. Porque você não deixou nenhuma relevância, não deixou algo que pudesse marcar. Não tem algo na tua vida, porque justamente você não sabia quem você era, você não sabia o que você carregava, e você não sabia qual era o lugar que você tinha que estar. Porque se você tiver nesses três pontos, identidade, propósito e destino, irmãos, você vai passar na terra e vai deixar uma herança de legado na vida das pessoas. Você vai construir, porque você vai olhar e vai se indignar com algo. Porque todas as pessoas que mudaram a sua realidade foram aquelas que se indignaram, viram a coisa e disseram: eu vou mudar essa história. Não é se eu posso, dizer eu vou. E ela começa pequenininha, e ela vai evoluindo, ela vai traindo pessoas para o seu propósito. Porque quando você começar, muita gente vai aderir junto com você. Você começa só, mas depois que você começa a desenvolver, muita gente vai entrar no teu projeto. Porque aquilo que você decide fazer para Deus, irmãos, Deus está buscando hoje pessoas que tenham hoje identidade, que tenham missão e que tenham destino. Que saiba realmente, irmãos, é você dizer assim: vou mudar essa história, eu vou fazer diferente, eu vou fazer isso mudar, eu vou fazer isso acontecer. Porque se você se estabelecer e disser assim, eu vou mudar a história do meu bairro, você muda mesmo. Você muda mesmo. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos. Ali em Cajueiro a gente tem experimentado algo de Deus tremendo. Porque teve um dia que eu disse assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Esse lugar aqui precisa ser mudado. E eu estou aqui para mudar este lugar. Cheguei lá na praça e disse assim: Satanás, a partir de hoje quem manda aqui sou eu. E você vai soltar todas as vidas que estão nessa região.
você vai liberar todas essas vidas. A partir de hoje, tinha um toque lá que tocava lá nos dias, eu disse, já decreto fechado, nunca mais teve. Tinha um homem lá que de manhã e de tarde, irmãos, ele agredia a mãe, chamava tanto palavrão, era um negócio terrível. Nesses dias, a menina que nos ajuda na nossa casa disse assim, ô pastor, nunca mais aquele homem veio aqui, sumiu. Eu digo, realmente, né? Nunca mais eu vi. As vidas estão se convertendo. Foram para a célula essa semana. Meus vizinhos que estão se convertendo. Você viu a célula Geração de Colheita? Tem umas 60 pessoas lá. Agora, você pensa que foi fácil? Não é fácil. Porque o dia que eu disse isso, a minha vida e a minha casa desabou de guerra. Em todas as áreas que você pensar e que você imaginar. Mas eu disse assim, nós vamos ficar firmes, porque o Senhor pelejará por nós. Entendeu? Mas este lugar será transformado. Esse lugar nós vamos ver esse povo restaurado, essas famílias rendidas aos pés do Senhor. E continua, é guerra. Todo dia lá é oração. Senhor, vou na praça lá, eu saio correndo, aí subo a ladeira, aí eu vou descansar lá na praça, né? Aí chego na praça, fico adorando ali. Senhor, vem com a tua presença, vem com a tua glória. Deus, muda as famílias, liberta essas pessoas que estão aprisionadas por Satanás. E a gente vai ver uma obra tremenda lá. Sabe por quê? Porque tem coisas que Deus nos manda, mas tem coisa que a gente diz, eu vou fazer, eu vou mudar esse negócio. Quem manda nisso aqui espiritualmente sou eu, a autoridade aqui é minha. Neste lugar quem manda sou eu. E é assim que funciona. E eu quero dizer a você que Deus te respalda. Porque Deus me levou para aquele lugar, nos levou para aquele lugar. Se Ele nos levou para aquele lugar, porque tem um plano para nós ali. Como é que tu passa 30 anos e os teus vizinhos nunca se converteu? Como é que tu mora numa casa que o diabo faz festa do diabo lá na tua rua e você acha que aquilo é normal? Anda, eu estou esperando Deus me enviar. Deus não vai te enviar não, é você que tem que se dignar, rapaz. É você que tem que tomar uma posição e dizer, isso vai acabar. Porque talvez tenha uma amostra grátis aqui pra gente. Tem um negócio aí de rock bem aí na frente. Quantas pessoas se indignam de passar por ali e dizer, eu decreto fechado este lugar em nome de Jesus. Talvez você diga assim, não, isso é pro pessoal da intercessão, deixa lá. Não, isso é pra você. Você tem que ser boca profética. Quando passar desses lugares aqui, dizer, vou decretar falência desse lugar. Isso aqui está fechado. Quem te mandou foi Deus? Não, foi eu. Eu é que estou fazendo isso para Deus. Tem coisa que Deus não manda, e tem coisa que eu faço para Ele. Mas se a gente não se dignar, irmãos, com o pecado, com o erro, com a situação da nossa nação, do nosso bairro, da nossa família, a gente vai normalizar o que o diabo está fazendo, o estrago que o diabo está fazendo. A gente está tomando aquilo ali como algo normal, irmãos. Precisamos nos levantar com autoridade. Ou o que a gente está fazendo na terra? Serve para quê você? Deus te colocou ali naquela faculdade para quê? Não, é normal mesmo as pessoas irem para o inferno. Não é normal as pessoas irem para o inferno. Não é normal, o diabo está tomando as escolas. Não é normal as pessoas no teu trabalho servirem ao diabo. Não é normal isso. Mas se você não se dignar, nada vai mudar. Porque hoje eu te apresentei 3 pessoas que mudaram a situação da nação de Israel. Mas não foi Deus que chamou. Mas Deus os respaldou. É bem diferente. Tem coisa que Deus vai te chamar. E tem coisa que você vai dizer, eu vou lá e eu vou fazer. Tem coisa aqui nessa igreja que Deus vai te chamar para fazer. E tem coisa que você vai dizer, precisa ser feito e eu sei fazer, então eu vou.
É assim que funciona. Agora a pergunta é: quem você é? O que você carrega? E aonde você precisa estar? Essa pergunta agora é para você.